Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um tema da nossa semana, dessa nova sessão das células. Meu nome é Luiz Carlos Pacola, todo mundo me conhece por Pacola. O tema dessa semana que nós vamos explorar juntos é a parábola da rede, que está lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 47 a 50. Eu vou ler aqui para vocês na Nova Versão Internacional. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós vamos ver que nós temos estudado, Jesus sempre usou parábolas para explicar alguns conceitos do reino de Deus, alguns ensinamentos profundos. E ele usava situações e atividades ou temas da época, conhecidas das pessoas. As pessoas que realmente procuravam entender, com o coração aberto para receber os ensinos de Jesus, as parábolas que ajudavam a esclarecer o que ele estava ensinando. Mas alguns que tinham um coração duro, que buscavam apenas, às vezes, confrontar Jesus ou pegá-lo em alguma blasfêmia, como era o caso dos religiosos da época, as parábolas acabavam dificultando um pouco o entendimento. E isso tudo já estava previsto. Nessa parábola, uma das últimas parábolas do capítulo 13, das parábolas que Jesus contou, né, aos seus discípulos e às pessoas que ele estava ensinando, fala de que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e pega toda sorte de peixe. Ou seja, essa rede, há alguém que lança, é um pescador que lança. E Jesus, quando ele chama Pedro, quando a gente vê lá em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, no versículo 16, Jesus andando pela praia no mar da Galileia, ele vê Filipe e André e Pedro, que era Simão. E ele chama os dois e fala: venham, sigam-me e eu os tornarei pescadores de homens. Ou seja, Pedro e André eram pescadores. Eles conheciam a profissão deles, eles faziam aquilo com muito tempo, com muita perícia. Jesus, então, nesse aspecto, chama para ser pescador de homens. Pedro usava uma rede comum, uma rede que a gente conhece, pescador, para pegar peixe. Agora, qual era a rede que Pedro e André e os outros discípulos iam usar para pescar homens? É a pregação da palavra, é a pregação do evangelho de Jesus. Então, a rede nessa parábola, ela significa a pregação do evangelho. Então, o evangelho será pregado, ou seja, a rede será lançada. Quem vai lançar? Todos aqueles que Jesus encarregou, todos os seus discípulos, todos nós. Todos vocês, líderes de célula, estão lançando rede, estão pregando a palavra. E toda essa pregação da palavra, ela vai exatamente no cumprimento da missão que Jesus nos deu. Então é importante que a gente pregue a palavra. A pregação da palavra é um caminho obrigatório. Ninguém vai chegar ao reino dos céus se não ouvir o evangelho, se não crer em Jesus Cristo. Ele tem que crer. Então você está fazendo a tua parte, você está pregando a palavra, nós estamos pregando a palavra como igreja do nosso Senhor Jesus. Nós estamos lançando a rede, porque a rede tem que ser lançada. Não importa que tipo de peixe nós vamos pegar, porque aqui fala, né, no outro ponto, que são vários, toda sorte de peixe, vários tipos de peixes. Então a gente não tem que estar preocupado com que peixe nós vamos pegar. O pescador, ele sabe, quando ele lança a rede, que vai vir toda espécie de peixe na rede dele. Alguns peixes não vão ser bons, outros peixes são bons. Então ele não preocupa no momento do lançamento da rede com que peixe ele vai pegar. É como nós temos que pregar a palavra a todo tempo. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala: Timóteo, esteja preparado para pregar a palavra a tempo e fora do tempo. Ou seja, nós temos que estar preparados para pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós temos que lançar rede. Há um momento oportuno da separação, mas não cabe a nós hoje discutirmos em ficarmos tentando saber qual que é o tempo oportuno dessa separação. Deus sabe.
Deus vai cuidar disso. Ele conhece os corações, Ele vai saber quais são os peixes bons e quais os peixes ruins. A nós o que importa é lançar a rede. É lançar, na nossa casa, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de amigos, de convívio social. Nós temos que lançar a rede. Nós temos que pegar a palavra. Ninguém chega ao reino de Deus senão pelo Evangelho de Jesus Cristo, através de nosso Senhor Jesus, crendo nele, se arrependendo dos seus pecados, mudando de atitude, nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito. A água representa a palavra, como Jesus explica para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, que importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. A água é um símbolo da palavra, então nós temos que pegar a palavra, e o Espírito Santo fará a obra do novo nascimento, convencendo a pessoa do seu pecado, que haverá um dia de justiça e um dia de juízo. Então nós temos que pregar a palavra. Esse é a nossa função, é a nossa missão aqui, pregar a palavra. Não tentar julgar nada, não tentar escolher para que peixe eu vou pregar, vou lançar, ou em que peixe eu vou lançar a rede, para quem eu vou pregar a palavra. Eu tenho que pegar a palavra para todo mundo. Nós não temos que preocupar com a possibilidade de, às vezes, uma pessoa ruim, uma pessoa má, mal intencionada, entrar no reino, entrar para o reino de Deus. Porque a gente pensa no reino de Deus como só um futuro, quando Jesus voltar. Mas o reino de Deus, ele é implantado a partir de agora. Quando Jesus veio, a pregação dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus começa agora, ele já está agora. Então nós não temos que estar preocupados se uma pessoa mal intencionada vai estar entrando. A gente tem que pregar a palavra. A gente não conhece o coração das pessoas. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus colocou para ele. Ele tinha escolhido Eliabe. Olha esse agora, forte, alto. Não era nenhum dos filhos. Foi escolher Davi, um rapaz mais franzino, ruivo. E Deus falou para Samuel: é esse. Porque eu julgo pelo coração. Vocês julgam pela aparência, como homens. Então, a gente não tem que estar preocupado. A gente tem que ser apanhados, para que as pessoas sejam apanhadas nessa rede de amor, do amor de Deus, manifestado em nosso Senhor Jesus. Haverá um momento em que essa rede vai ser puxada para a praia. E aí os peixes vão ser selecionados. Quando a gente olha lá, uma das condições, lá no final dos tempos, quando Jesus prega os sinais do final dos tempos, em Mateus 24, no versículo 14, ele fala que o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. O mar na Bíblia representa as nações, representa o mundo. Então a rede, a pregação do evangelho tem que ser feita a todas as pessoas, a todas as nações. Então viria o fim. Então, o fim não virá enquanto a rede não for lançada. Quando não chegar o momento certo, que Deus conhece, somente Ele conhece. Porque o próprio Jesus falou, nós não conhecemos. Ele falou, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, mas somente o Pai conhece o dia em que essa rede vai ser puxada, e aí haverá uma separação definitiva dos bons e dos maus. Mas a gente não pode esquecer também que há um momento de separação, um momento em que essa rede pode nos apanhar, é quando nós morremos. Nesse momento, a nossa decisão que tomamos aqui, ela vai refletir em toda a eternidade. Então, quando a gente olha para a pregação da palavra, a gente não pode só olhar para o tempo do fim. A gente tem que olhar para o tempo do fim da vida, porque aquela pessoa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã com aquela pessoa. Então, ela precisa receber o evangelho, ela precisa tomar a decisão, ela precisa ser ministrada. Porque pode ser que daqui uma semana ela não esteja mais entre nós. E aí o dia do juízo para ela chegou. Então ela precisa estar nessa rede do amor de Deus. Naquele dia em que houver a separação, a parábola fala, que os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que isso aqui é uma coisa que deve tocar o nosso coração. Porque a gente tem que estar preocupado com o que vai acontecer com essas pessoas. O destino dela, um destino que não é o dessa vida. Às vezes a gente está preocupado muito com o que vai acontecer com a pessoa nessa vida. As necessidades dela nessa vida, as carências,
os sofrimentos que a pessoa passa nessa vida. A gente às vezes está muito preocupado com isso, com esse momento, com essa existência, quando a gente deveria estar preocupado com as pessoas, na decisão que elas vão tomar em relação à eternidade, ao destino eterno delas. Quando Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes, numa fornalha ardente, o sofrimento é muito maior, é indescritível, é inimaginável. Então a gente tem que olhar para as pessoas com a necessidade de pregar o Evangelho, visando para esse momento dessa separação. E quem vai fazer a separação? Deus vai separar usando os seus anjos. Os seus anjos vão separar os bons dos maus, não somos nós. É Deus através dos seus anjos. Então, para ser salvo, precisa estar na rede. Não necessariamente todo mundo que estiver na rede vai estar salvo. Mas para ser salvo, precisa estar na rede. Então você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar a palavra com essa expectativa de que precisa estar na rede para ser salvo. Então olha para os seus familiares, olha para todas as pessoas que te cercam, as mais próximas, e pergunta, elas estão na rede? Elas estão recebendo a palavra? Elas estão sendo instruídas, alimentadas? Elas estão tendo momento de refletir e condição de refletir sobre a condição delas? Que um dia haverá um juízo, que um dia haverá uma separação eterna. Então, esse destino é que deve nos mover, essa visão na eternidade, não uma visão só dessa vida, dessa existência, uma visão da eternidade. E aí outra coisa, separam os peixes bons dos ruins. Quando o momento em que a rede estiver lá no final, todos os peixes que estão destinados a estar na rede estiverem lá, essa rede vai ser puxada. E aí é o momento da separação. E lá, quando a gente olha, é o dia do juízo. Quando a gente olha lá para Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 15, fala que no final dos tempos, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. E ele fala, e todo aquele que não for encontrado com o nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Ou seja, a gente tem que estar preparado, haverá uma separação. Muitas pessoas estão preocupadas de conviver com injustiça, conviver com peixes ruins. Porque não há justiça, você vê esses peixes ruins às vezes prosperando. Parece que não há justiça. Mas não há, para nossos olhos, mas Deus tem o dia certo de fazer essa separação, de exercer essa justiça. Agora, não importa a pessoa, importa que a gente tenha um coração semelhante ao do nosso Senhor, preocupado com o destino eterno dela. E ela só vai poder ser confrontada se ela ouvir a palavra, se ela for, a partir daquele momento, ser ministrada pelo Espírito Santo. Porque a gente apresenta, a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, mas nós somos agentes, cooperadores. Deus coopera, nós cooperamos com Deus e Deus coopera conosco nas nossas obras. Então haverá um dia, nós não devemos julgar, um dia deste juízo, não devemos julgar quem vai estar ou não. E as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, os peixes que estão bons conhecem a voz dele e vão vir para a rede. Porque lá em João 10,14 fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvirão uma voz, né? E entrarão na rede. Outros vão entrar com outras intenções, tudo bem, mas aquelas que conhecem Jesus, que Jesus está destinado, elas vão entrar na rede. É essas que importam. É essas que a gente tem que pregar. Porque o fim não virá até que todo o evangelho, a rede seja lançada em todas as nações, em toda a terra. Então nós vamos pregar. E aí eu quero deixar com vocês agora, nesses momentos finais, uns 3 pontos de reflexão. Para você, líder, fazer reflexão com as pessoas que estão na sua célula. Para você também fazer reflexão, e nós fazemos reflexões com nós mesmos. Uma reflexão interna nossa. A gente olhar para dentro do nosso coração e fazer uma reflexão. Eu estou na rede? Estando na rede, que peixe que eu sou? Eu sou um peixe bom ou sou um peixe ruim? A palavra está fazendo diferença na minha vida? Está fazendo a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor? Eu estou vendo mudanças, estou vendo o fruto do Espírito em mim, todas as características do fruto do Espírito. Essa é uma reflexão importante para ser feita. Nós e as pessoas que estão conosco nas células, ou com você, líder, na célula. Outra pessoa, você
as suas obras, elas estão demonstrando essa fé que você tem no nosso Senhor? Você tá vendo transformação na vida, não só da sua, mas na vida das pessoas que estão te seguindo? Você está vendo fazer diferença a pregação, a palavra fazer diferença na vida delas, esses peixes tornando-se peixes bons? É importante também que a gente faça essa reflexão. Que a gente não viva só de igreja, não vá à igreja todo domingo e cumpra um ritual, achando que estou na rede, está tudo certo. Não. Às vezes eu posso ser um peixe ruim dentro da rede. Às vezes na igreja vai ter um monte de peixe ruim. E eles às vezes não têm nem ciência. Muitos estão com má intenção, mas outros não. Então, é importante refletir. As nossas obras demonstram que eu sou um peixe bom? E, finalmente, você e nós que recebemos os servos de Jesus, que cremos neles, que entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos cumprindo a missão que Ele nos deixou, que é pregar o Evangelho a todas as nações, pregar o Evangelho, pregar a palavra a tempo e fora de tempo? Essa é outra reflexão que eu convido você a fazer. E eu espero que tenha sido que seja um tempo muito agradável, que o Espírito Santo ministre a todos vocês, ministre a todos nós, que Ele fale aos nossos corações, fale ao coração de cada membro da célula, que Ele te use, líder, para falar, porque é Ele que faz a obra. E eu desejo que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença, o ensino, o conselho, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês, em todos os momentos. Até mais, tenham uma boa célula. Obrigado a todos.